Hoje, nosso tema vai ser a intimidade no casamento, né? E eu quero sempre basear nossa conversa num texto bíblico, né? E esse nosso texto bíblico está lá em 1 Coríntios 7, que é um texto riquíssimo para esse assunto, né? Quanto a que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Que bom, né? E cada uma o seu próprio marido. Agora começa aqui o verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Vamos parar por aqui. Né? Muitos casamentos tropeçam nesse detalhe. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e vice-versa. Né? Quando nós casamos, biblicamente, e aprendemos isso com a Bíblia, o nosso corpo pertence à nossa esposa, o corpo do homem, e o corpo da mulher pertence ao seu marido. Se alguém não gosta da relação sexual, que dentro do casamento é bênção, foi criado por Deus, né? Inclusive, os órgãos que dão prazer no relacionamento de um homem e uma mulher foram criados por Deus, né? Que tornou essa relação algo prazeroso, tá certo? Ora, se alguém casa e não contempla o outro nessa questão, isso é pecado. O homem que se nega à sua esposa, a esposa que se nega ao seu esposo, isso, diante da palavra de Deus, é pecado. Né? O verso 4 de Coríntios 7, 1 Coríntios 7, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas não é só aqui, que não para aqui. Semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. Vejam, nós nos tornamos, a Bíblia diz que se tornam uma só carne. O corpo dela é meu e o corpo dele é dela. Primeira questão é que o sexo não é tudo no casamento, mas ele é muito importante. O casamento, o sexo precisa existir num casamento sadio, porque a falta dele vai fazer com que um ou outro, sentindo necessidade, vá procurar fora do casamento a satisfação que ele deveria ter dentro do próprio casamento. Eu lembro de um palestrante de casais que ele dizia que o homem que é bem sucedido nessa questão do relacionamento, né, conjugal com a sua esposa em casa, é semelhante àquele homem que a mulher, ao sair de casa, fez uma comida gostosa e ele comeu com satisfação aquela comida e ele vai trabalhar, ele ia passa na porta do McDonald's, né, uma loja dessas que normalmente quando você passa aquele cheiro atrai você, né? Mas quando você está satisfeito, aquele cheiro não atrai você. É uma alegoria interessante, né? Porque o homem ou a mulher satisfeitos em casa não vão procurar satisfação na rua. Então, queridos, a intimidade no casamento é muito importante. Agora, não é só a intimidade física, que acabamos de falar, mas tem a intimidade emocional, né? As carências emocionais de um e de outro, que também precisam ser supridas, né? Então, a questão não é só do relacionamento sexual, mas também do relacionamento emocional, de atender às emoções, às carências de um do outro.
E também a questão espiritual, lembrando que eu estou me dirigindo a cristãos, porque pessoas não cristãs me ouvindo aqui não vão concordar em nada comigo. Por isso, eu me dirijo a pessoas com princípios cristãos, né? Com base aqui na palavra de Deus. Querido, querida, o relacionamento de um homem com uma mulher precisam precisa acontecer, precisa ser suprido, né? A Bíblia diz que só devem se afastar disso por um objetivo claro de jejum, de oração, mas logo depois devem voltar a esse relacionamento, e o texto diz para que o diabo não os tente, né? Então, se você quer um casamento abençoado, né, não esqueça desse item: a intimidade com seu esposo, a intimidade com a sua esposa. E eu poderia acrescentar alguns detalhes aqui, por favor, né? Já pensou a mulher com a camisa de um deputado, de um vereador, de um prefeito, de um presidente, né? A mulher precisa se cuidar para esse momento. Da mesma forma, o homem, né? Você não vai chegar de fora da rua todo suado, né? Preservem esse momento, né? E que Deus abençoe o seu casamento, a sua vida a dois, e que vocês, durante muitos anos, possam estar juntos caminhando, como diz a palavra de Deus, até que a morte os venha separar. Até a próxima.